Mais um dia que se foi. E eu não tomei sol, eu não fiz minhas coisas, eu não toquei violão. Eu tô vendendo a minha vida, né, por dinheiro. Era o que eu sentia, assim. Um caminho afinal, uma ponta de sol, um piquete de luz, uma pampa rural. Muito se tem falado, Mini, sobre a força, a voz das mulheres. Muita gente ataca as mulheres e isso não é de hoje, né? Mas eu sei que vocês vão lá e passam por cima. Tá melhorando, né? Estamos É, fazendo de um jeito que talvez a gente só veja essa mudança daqui a uns 30, 50 anos, mas aos pouquinhos vai. e a gente vai trazer hoje, a gente está aqui com uma convidada que tem uma voz que é linda e é transformadora, porque eu sempre falo que a música, olha aqui, eu fiquei arrepiado de falar, olha aqui, ó. A música, ela realmente mexe, sabe? Comigo, eu não consigo viver sem música. Todo dia eu vou lavar a louça, eu vou arrumar, onde tá arrumando minha mala porque eu vou viajar. Tem que ter música. E ela tem uma voz doce e que transforma. Janaína Maia, E deixa eu por favor. complementar, que para mim é um prazer gigante te ter aqui, especialmente porque a gente levanta bastante essa questão da presença feminina, né? Então, te ter aqui é um prazer imenso. Complementando até o que o Thiago falou sobre a questão da música, eu estava lendo ontem algo que passou nas minhas redes sociais, assim, foi passando referente a locais no mundo em que promovem a cura somente pelo lugar. O Salar de Uyuni, se tu tem problema no coração e tal. E fui mais a fundo e eu falei, e o poder da música? E aí comecei a trocar uma ideia com os bots, né? E aí eu fui cruzando algumas informações e aí questionei sobre a questão da música. E a questão da vibração da música, ela também é curativa. Em diferentes músicas, para diferentes sensações que a gente tem, mas também para que eleve o nosso estado de espírito e também cause uma cura. É verdade. Que prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Já curto, né, o podcast, o videocast. E tão bom a gente prosear, né, conversar e falar de coisas assim tão importantes quanto a música, né? Realmente, até a gente que trabalha com música, a gente sabe, mas a gente não tem a real dimensão, né, da onde a música chega, porque ela faz o trabalho sozinha, né? O acorde, a nota, ela vai e ela toca pontos do nosso corpo, né? Pontos da nossa energia, né? Que nem é corporal. E faz uma transformação mesmo. Então, aí, um baita compromisso, né? Da gente que faz música e também o compromisso do que a gente vai escolher para escutar. Isso é muito importante. Exatamente, porque muda a nossa energia, né? Muda a energia e a gente tem que fazer essa seleção, tem que ser mais consciente. De um modo geral, eu tô numa vibe, assim, né, de tentar ficar mais consciente de todas as minhas escolhas, né? Do que eu vou ouvir, com quem eu vou conversar, com o que eu vou me alimentar, onde eu irei, né? Que lugares que eu vou frequentar, que isso aí interfere muito no nosso bem-estar, né? Na nossa... Proteger a gente, né? Proteger a gente. Teve algum momento que tu fez essa virada? Assim, de tu falou, né, agora que eu estou num momento. Teve algo que aconteceu? Assim, tipo, Janaína, tu falando com o espelho assim, te liga, né? Precisamos cuidar de algo. Pois é, eu acho que isso é uma caminhada, mas teve, assim, eu acho que essa caminhada começou já há uns 10 anos ou mais, assim, né? Quando eu comecei a cuidar mais da minha alimentação. Até a gente estava falando ali do mate, né? Eu sempre tive assim, uma tendência a ter gastrite, né? Azia, não é gastrite, azia. E eu já sei me auto-observando o que me faz mal ou não. E foi lá atrás... Eu quis me curar, porque eu comecei a pesquisar, e aí o pessoal, toma omeprazol, que fica bom, não sei o quê. Mas o omeprazol, ele gera outros problemas. E tu fica refém dele, né? Fica refém, mas ele causa outras doenças ao longo dos anos, né? Que agora eu não sei se é no fígado, alguma coisa assim. Então eu digo, mas eu não aceito. Eu comecei a não aceitar e comecei a pesquisar isso.
e melhorar a minha água. E fui indo, e aí entrei nesse caminho da alimentação mais saudável, conheci o suco verde, né, que eu faço é o leite da mãe terra, né, que é um alimento também que energiza, que cura, que limpa, né, e que eu procuro fazer também, pelo menos uma vez por semana, né, tento fazer. Que é até um alimento que tem estudos e já tem muitos assim relatos de pessoas até que se curaram de doenças graves, né? O que é a receita, tu sabe? Meio Sei, de cabeça, assim. sei. Vamos saber, né? Meio de Passando cabeça dia. nos ensina. Eu já gostei já. Ah, Aqui a gente vai sair com várias dicas. O suco verde, o leite da mãe terra, né? Também conhecido como o suco da luz do sol, né? Ele começa a ser feito um dia antes, que é o despertar da semente. Assim como nós também, né? Estamos despertando. Eu sinto que eu despertei de muita coisa. Parece que a gente anda uma normose, assim, né? A gente tá meio vivendo, correndo, trabalhando, estudando e a vida passa, né? E a gente só vai vivendo e vai no fluxo, né? E aí, então, ali tu vai despertar a semente. Isso vai fazer uma transformação no teu corpo. Então, eu gosto muito de fazer com linhaça, né? Então, é uma colher de sopa de linhaça, pode ser dourada ou a marrom, ambas são maravilhosas. Uma colher ou 2 por pessoa. Aí tu põe na água para 5 partes de água, uma colher de sopa da semente para 5 de água, como faz com feijão, né? Põe de molho ali antes de dormir. No outro dia de manhã, o ideal é que esse suco seja tomado de manhã, em jejum. Aí tu vai usar aquela linhaça com a mucilagem que forma aquela água, né? Ajuda a bater no liquidificador, aí vai botar ali 2 maçãs, manga, o suco de um limão ou de meio limão, e vai colocar os verdes, né? Aí tu pode colocar couve, 1, 2 folhas. É bom não botar mais do que 4 tipos de verde. Eu, na minha casa, tenho o privilégio de sair no pátio, aí eu vou ali, e colho o louro. Até trouxe para vocês aqui. Eu tava bem curioso. Que tinha o figo ali, eu trouxe falei... uma lembrancinha para vocês. É a minha fruta preferida, figo in natura. Sério? Colhi hoje, pensando em vocês. Tem 4. Olha só, a energia, tu viu? Tu viu que troca sem saber que era. Eu Maravilhoso. gosto do em conserva que a família faz lá com doces. Amo. E fica uma delícia. Sim. Eu gosto de comer assim. Sabe que eu nunca comi assim? Eu só comi no doce mesmo, naquele meladão e tal. Meu Deus. Mas voltando ao suco, então, eu vou lá, cada dia eu sinto, né, uma inspiração. Como é que eu tô me sentindo, assim? Ou eu pego hortelã. Deixa até falar com a energia falar contigo, ter essa troca, né, no ambiente. Ou folha de batata doce eu uso, né? Manjericão pode usar um pouquinho, folha de chuchu, várias coisas. Praticamente eu não compro, porque quando eu compro couve, eu sempre deixo estragar as últimas folhas, é uma tristeza. Então, eu gosto de ter em casa, assim, né? Então, eu bato aquilo ali e coo num paninho de voal, que daí sai o leite sem aquele excesso de fibra, né, das folhas que a gente coloca, assim. No meu Instagram tem um monte, eu compartilho nos stories. Tem Janaína Maia Cantora, né? Janaína Maia Cantora. Maravilhoso. Eu tenho essa coisa. Isso é um baita privilégio mesmo, né? Assim, a gente fala muito sobre as viradas, sobre momentos de vida, né? Tanto a Mini quanto eu ficamos aí mais de década na RBS. Eu 13 anos, tu foi 8, 9? Foram 8. Enfim. Ao todo. Né? Mas 20 anos, digamos, somados aqui assim. E claro que é uma profissão que nos leva para muitos lugares. Isso eu acho que é o principal, né? Eu conheci a Janaína e o Sérgio Rojas, que é o namorado da Janaína lá, né? Numa entrevista da RBS. Mas também nos faz trabalhar às vezes tanto e tanto e tanto e tanto. Não que hoje a gente não trabalhe muito, mas poder ter alguns momentos assim é incrível, né? Assim, uma liberdade, certeza, né? Com certeza para os músicos também né? Porque, claro, tem agenda, mas tem aqueles momentos assim que, deu uma acalmada, né? Às vezes até financeiramente vai lá, opa, tem pouco trabalho, e a gente corre atrás. Mas também saber aproveitar os momentos, eu acho, né, Janaína? Assim, aproveitar que, peraí, hoje eu tô num dia mais calmo, hoje eu vou me dedicar a isso. Eu tive uns momentos, assim, mais difíceis ultimamente, que às vezes eu não tô conseguindo produzir e peraí, vou botar uma série e vou sentar ali no sofá e vou comer um chocolate, sabe? E vou ficar um tempo e não me culpar, esse é o desafio.
a gente tem que buscar, assim, esses momentos, né, de recolhimento. E também eu faço sempre o convite para mim e para todos, assim, mesmo, vamos sair ao ar livre também, né? Vamos pegar um sol, que a gente tá muito Botar o deficiente. pezinho na terra, na Exato, assim, grama. isso ajuda até no sono, né? De manhã acordar e ir lá visitar o sol um pouquinho, 5 minutos que seja, claro, poderia ser mais um pouco, né? Sim. Mas olhar o céu, a gente não olha mais o céu, né? Verdade. E ter esse contato, né? Até tu falaste assim, né? Tem esses lugares que às vezes fazem. Eu também tô trabalhando nisso. Até por sinal, Gravataí é uma cidade abençoada, né? Sempre tem algo me puxando aqui para Gravataí. Que Impressionante. legal. Sim, tem lugares que são especiais, assim. Então, eu tenho muitos amigos aqui e venho aqui porque tem vários lugares aqui que fazem terapias, assim, não convencionais, né? O reiki. E também tem um grupo muito forte aqui, o Cuide. Não sei se vocês conhecem. Não. Não. É o grupo Cuidado Divino, que é até de voluntários, e eles aplicam reiki sem cobrar, né? Aplicam reiki, Renemei também, que é uma outra terapia. Essa eu não conheço. Mas o carro-chefe são os elixires naturais. Então, tu vai lá, tu tem uma conversa com alguém que está bem preparado. Nós temos a Rafinha, que quem iniciou esse movimento, acho que mais de 50 anos já. E ela já fez essa formação de farmacinhas comunitárias com ervas medicinais em vários lugares do Brasil e até fora, né? É coisa assim, mais de 1000, assim. E eu conheci a Rafinha lá em Arroio do Sal, porque ela fundou a farmacinha comunitária lá na praia, que é a minha praia, né, Arroio do Sal. A nossa. A nossa praia. Isso já faz uns 30 anos, e super forte o movimento da farmácia comunitária. Então, tu vai lá, tem uma conversa, e tem os elixires lá, e tu já vai descrevendo mais ou menos o teu problema, e claro, feito com muito cuidado, com muito amor, né? E com muita energia também, né? Exatamente. Eu tenho acreditado muito nisso. Então, aí, baseado nisso, eu conheci muitas pessoas, e aí eu fiz um curso de agrofloresta aqui, em Gravataí, também o ano passado, Regenerando a Terra e o Ser, o nome do projeto. Que legal! Foi muito legal, era só para mulheres, né? E aí agora nós estamos fazendo já a segunda edição em março, vamos fazer no dia 20, 21 e 22 de março, a segunda edição de uma imersão, né, que une esse contato com a natureza, a música, o poder feminino. Inclusive, tem até uma fisioterapeuta maravilhosa, a Marcela Daniel, que dá ali a prática, né? Da gente conhecer o corpo, né? É tudo uma coisa muito legal. Que assim, legal! E tem essa parte espiritual, energética com este lugar, que é aqui em Gravataí, na Morungava, né? Sim. Que a gente faz esse convite tanto para o silêncio, né? Quanto também para a alegria, né? Porque o lugar, assim, é fantástico aqui. Tem até um riozinho particular, assim, que é formado por 3 fontes maravilhosas. É uma coisa de louco. E dá para tomar banho. É um rio amigável, que eu digo, né? Porque eu nado quase nada, né? Então, ali dá pé para mim e tal. Eu tenho muito medo não e é respeito tem com a rio, água. mar. Exato. Muito, Então, é um muito lugar que respeito. tu vai ali, te refresca e tal. E tem as rodas, tem a música, legal. a alimentação mais saudável. A gente vai fazer a prática do suco verde, para quem quiser também aprender realmente, né? Não só, assim, botar a mão na massa, né? E fazer junto ali para todos, né? Que legal, a gente recentemente teve aqui o pessoal que veio falar, o Everton e a esposa, Da a Sementes Cristiane, do Sementes do Sol. para falar do Sementes do Sol, que é um projeto de ayahuasca, que aqui em tem Gravataí. também uma Aqui em ideia Gravataí muito também. parecida Que legal. também, assim, que é questão de energia, que é de Autoconhecimento, assim, jornada. eles vieram recentemente aqui no podcast e falaram sobre isso. E eu já fui lá no sítio deles, é muito legal, assim. Eu tô com isso, sabe, Janine, tu falando assim, parece que são vários sinais do universo, né? Porque eu tô assim, ai meu Deus, eu sempre tive isso, assim, sabe, de autoconhecimento de fato. Sempre fui em busca disso. Mas ultimamente, assim, eu tô numa coisa, assim, de energia, energético, sabe? De perceber mais as coisas, de tentar não entrar na correria e no desgaste do dia a dia. Ano passado foi um ano muito, assim,
corrido, pesado, né? Pra mim, pelo menos. E foi uma coisa, assim, que eu falei, não, se continuar assim, não vai dar certo. Não vai ser do jeito que eu quero. Então, de levar a vida, né, de uma forma mais leve. Então, eu tenho... Tem me chamado muita atenção essa questão, assim, de outras formas de autoconhecimento. Eu faço terapia, sei lá, 15 anos mais ou menos, 16 anos que eu faço terapia. E a saúde mental tá em dia, mas eu acho que tem muito mais além disso, Pois sabe? É. Tem. Aí que tá, né? Até pra gente ter uma alimentação saudável, é inegável que isso tem a ver com o teu estilo de vida, né? Então, eu fui uma pessoa que troquei meu estilo de vida, né? Porque eu sou advogada, né? E logo que eu me formei, eu fiz concurso e fui trabalhar no Fórum de Tramandaí. Fiquei lá por quase 9 anos. Agora faz 1 ano e meio que eu saí. Eu pedi exoneração, saí fora. Um concurso público, parece uma loucura, né? Pois pra quem pensa, né, de estabilidade. Uma das suas viradas de chave na vida. Foi uma das viradas, porque é isso. Um trabalho muito bom, eu gostava, né? O ambiente, assim, de trabalho, os colegas maravilhosos, muita gente, assim, muito competente, né? Alto nível mesmo, assim. Só que eu, que tenho essa ligação com a música, com a natureza, eu sentia que tinha uma coisa que não estava certa, né? Então, e até eu tava te desconectando de ti. Eu tava num cargo até de chefia ali, né? E eu só sei que eu chegava, eu não vi o dia passar, sabe? Eu chegava trabalhando assim, e trabalhando, aí daqui a pouco eu olhava a janela assim, eu tomava um susto, sabe? Já é noite. Né? Mais um dia que se foi. E eu não tomei sol, eu não fiz minhas coisas, eu não toquei violão. Eu saía de casa porque eu fiquei um tempão assim sem cantar por causa dessas coisas, né? Fui estudar. Eu também trabalhei muitos anos em produção musical. Eu fiquei nos bastidores. Eu não era artista, né, de frente. Então, eu deixei essa coisa do canto guardada numa gaveta. Infelizmente, isso aconteceu, né? Não me priorizei, né? E aí, depois, pela questão de... Talvez o medo tenha feito eu tomar essa decisão de fazer concurso e tal... E aí fiz, né? E foi bom, foi importante, assim, mas depois eu vi que não era aquilo ali que ia fazer a minha vida. Eu disse assim, tá, o trabalho é muito bom, ok, mas a sensação que eu tinha é que eu tava assim, eu tava trocando a minha liberdade por dinheiro. Menos um dia na minha vida. Eu tô trocando a minha vida, eu tô vendendo a minha vida, né, por dinheiro. Era o que eu sentia, assim. Porque não, embora o trabalho fosse bom, eu gostasse, entendesse... Mas não era aquilo que eu queria fazer. Não era assim que eu queria passar meus dias, né? E aí teve a pandemia também, né? A pandemia, eu quase morri na pandemia. E não tinha hospital para mim. Em Tramandaí, eu morava lá. Então, eu tive que me virar sozinha. Me lembro, assim, que uma amiga, Cibele Hunter, lá de Tramandaí, eu me lembro que eu não conseguia respirar para dormir. Um dos dias mais críticos, assim. Do Covid. E aí ela tinha também tido Covid, mas já tinha passado. Aí eu falei com ela e ela disse assim, Jana, bota aqui essa meditação, esse reiki aqui. E eu me lembro que foi assim que eu consegui dormir, aquela que foi uma das piores noites, assim, sabe? Então, e aí eu pensei assim, se eu morrer, né? Eu pensei quando eu tive pandemia, se eu morrer, como é que vai ser? Daí não cantei as coisas que eu queria, tantas músicas lindas, profundas, assim, que eu queria cantar, não cantei. Não tomei banho de cachoeira, comecei a pensar um monte de coisa que eu não fiz, né? Então, daí eu fui mudando, fui me preparando e consegui mudar. E hoje eu trabalho com música, né? Posso pedir? Claro. Sempre que tem algum artista aqui, às vezes eu fico me coçando assim, daí a Mini me olha assim, o que tu quer pedir pra cantar? Eu quero que tu escolha a música que tu... É difícil falar, né? A música preferida. Porque é tipo, eu tenho 2 filhos, né? Assim, um exemplo, né? Eu tenho só uma filha, Malu, é minha favorita, óbvio, né? Minha pessoa favorita no mundo, aliás, é minha filha. Mas assim, quando tu tem mais de um filho, é difícil dizer qual é o favorito, né? Não se diz. Mas que música é boa? Não se diz e não se tem, né, representativa pra ti, assim, ou que tu ama, assim. Eu vou falar dessa música, eu vou tentar tocar, tá? Porque eu sou uma aprendiz de violão. Que até pra isso a gente tem que ter tempo, né? Claro. É uma das grandes frustrações da minha vida. Pois é, porque assim, hoje tá todo mundo assim, tu já tem que ser, tu já tem que ser o sucesso, tu já tem que estar pronto. Parece tão tu já rápido, tem que não né? sei o quê. Eu digo, não,
Calma, os processos são tão rápidos dos outros, né? A gente só Aparentemente. pensa lá no fim, né? A minha felicidade de aprender uma música, cada uma que eu aprendo, vocês não imaginam, assim, que felicidade, né? E aí essa música que eu vou tocar aqui, ela é do Mauro Moraes, né? E aconteceu assim, lá mesmo em Tramandaí também, eu tive uma rede de amigos muito legais. E a virada para música aconteceu lá, né? Que um dia uma amiga disse assim, no salão de beleza, tava cortando cabelo, sei lá. Ela disse: "Ai, Jana, nós temos um grupo de meditação de mulheres aqui, não quer participar?" Eu digo: "Ah, é? No domingo, de tardezinha, pra gente tomar um mate." Realmente, a gente não para conversar, né? Eu, que legal. E ela disse assim: "Ai, tu canta também, né? Tu podia cantar lá pra nós." Aí tomei um susto, né? Porque fazia muitos anos que eu não cantava. Eu sei com aquilo na cabeça. Eu digo: meu Deus, se eu for nessa roda, né? O que eu vou cantar? Tanto tempo parada e tal. Tá, e passou. Eu não sei, acho que foi no mesmo dia, juro pra vocês. Eu acordei na madrugada. Eu tive um sonho que eu não lembro mais. Eu só sei que eu acordei pensando nesta música que eu vou tocar pra vocês aqui, tá? Olha, que lindo. Que é maravilhosa. E ela faz parte também do meu show, né? Mas faz tempo que eu não toco. Mas tá tudo bem, estamos na vida pra isso. Um caminho afinal, uma ponta de sol, um piquete de luz, uma pampa rural, uma chuva teimosa, uma pedra de sal, uma tropa de corte, uma sorte, uma dança, um arado, uma canga, um atado de cana, uma chula de boi, uma chula sem mal. Sairei por aí com violão na garupa, a alma cheia de gente, meus pertences guaranis. Que tempos, vida, vivi, levando a dor aos bocejos. Dá-me um beijo, um gracejo, sem medo de sair. Uma bênção materna, uma... Ai, por aí, gente. É maravilhosa. Coisa linda. Linda. Tu tens uma voz muito afinada, tão Linda, bonita, né? Tão... Linda. Ai, mas olha, tocar violão e cantar ao mesmo tempo pra mim é um compromisso. Deve ser muito difícil, assim, né? Difícil. Coordenar, né, Jana? Como é que é? Não, assim, até aqui, porque eu fiquei emocionada com Ah. você, né? Mas em casa eu toco, assim, né, algumas coisas, toco bastante até, assim. Mas eu tô muito acostumada a fazer com o grupo, né, com a banda, ou até com o Sérgio também me acompanhando, voz e violão, ou show, voz e piano também, né? E aí isso aqui é um desafio pra mim, sabe? Porque cantar é mais meu negócio, e daí tocar, mas é muito bom, porque me dá liberdade, né, de fazer... vir aqui, dar uma palhinha pra vocês com violão, por exemplo, mostrar uma canção pra alguém, né? Às vezes acontecem umas coisas mágicas, assim, uma amiga que tá precisando, um amigo, assim, aí eu mando uma música cantado, faço pra ela ali, essa música eu tava ensaiando aqui, vou mandar pra ti agora. Isso é incrível, né? Assim, esses dias a gente tava... parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá? A gente tava gravando e fizemos um programa ao vivo com o Vagino, né? Um Luiz Vagino, é um conheço. Humorista, assim. Luizinho Correia. Exatamente, que é música, é gaiteiro, né, e tudo mais. Que eu digo não tem nada a ver, porque é outra pegada, né? Ele é um cara lá, com as piadas de bobagem e tal, e tu és uma pessoa que vive desta voz linda e cantando. Mas o que eu quero dizer que vocês confluem, né, que o momento que vocês têm um trabalho semelhante, é que ele contou pra nós que teve um cara que tava próximo de se matar, de cometer suicídio. E
começou a ver uns vídeos, bobagem dele, bobagem que eu digo assim, porque é Sim. a linguagem, né? A diversão. Diversão, é nesse sentido, E o cara mandou mensagem dizendo, cara, eu tava mal e tal, comecei a rir e me dei conta que fazia muito tempo que eu não ria. E ele salvou a vida do cara, tu entende? E a música eu acho que tem isso, sabe? Eu também me emociono quando eu falo isso, porque em vários momentos da minha vida, assim, se eu tô mal, eu compro meu Spotify, sabe? Né? A facilidade que tem a tecnologia, sabe? Eu E gosto se tá muito bem também, né? e se tô bem também, claro, mas eu quero dizer de salvar, sabe? Sim, Claro, sim. quando eu tô bem me eleva, óbvio, me joga mais ainda pra cima. E de vários ritmos, tá? Eu amo Iron Maiden, por exemplo, é a minha banda favorita do mundo. Mas Elis Regina, que eu sei que é algo que tu gosta também, nossa, eu escuto ela e fico assim, meu Deus, como é que essa mulher consegue? E vai lá dentro, sabe? Vai lá dentro, é isso mesmo. O Luizinho tem um trabalho lindo, até já fiz muitas apresentações com o Luizinho no palco, né? O Luizinho Corrêa, ele é um acordeonista. Não sei se vocês abordaram isso. Sim, mas ele inclusive tocou. Eu de fora posso dizer assim, ele é um acordeonista muito sensível, muito competente e muito sensível. Eu não sou muito de tanto acordeon nas minhas canções, sabe? Porque a gaita é buchincheira, né? Ela é barulhenta, toma conta, não sei o quê. E eu quero uma coisa intimista, diferente, assim, né? E aí eu sou muito fã do Luizinho e fiquei muito feliz dele estar nessa nova fase da vida dele, porque na banda, às vezes na van, a gente morria rindo dele, era muito engraçado, entendeu? E aí ele botou isso aí pra fora, que também estava guardado. E ele falou que foi uma descoberta sobre ele mesmo, mas na verdade ele sempre soube que era assim, e que agora ele se reconhece no mundo sendo ele. Aquele ali é ele. É natural, é natural dele, exatamente. Porque, óbvio, enquanto o cara da gaita ali, do acordeão, ele fica quieto, óbvio, e quem fala é a gaita. Agora ele pode, e ele é muito engraçado, né? Ele fala cada coisa, assim, muito e a gente feliz riu por ele. tanto, a gente riu tanto. Muito. E é bem isso agora, graças ao Caixa Preta, né, um outro podcast, né, que legal isso também de ver, né, que foi lá e jogou ele pro mundo, assim, e agora graças às redes também ele tá estouradaço, e vai longe, com certeza. E é uma pessoa maravilhosa, né? Muito engraçado. Foi muito bom. Foi divertido, a gente gravou com ele no Pode Assar, no Pode Assar, que é um outro podcast que nós temos, na sexta-feira, e aí ele ficou lá, sei lá, até meia-noite, eu acho, a gente rindo, ele tava de carona, ele ficou bebendo lá e tal. Ele gosta de um assado. Muito bom. Muito bom. Quase não gosta, né? Muito bom. Mini, tem algo que eu tô louco pra falar, mas eu sei... de novo? Mas peraí, não quer. É um assunto que a gente abordou até um pouquinho antes, que a gente começou o episódio aqui falando sobre o quanto vocês, mulheres, né? E por isso que eu tô falando isso pra ti, pra que tu conduzas com a Jana, né? Assim, o quanto vocês, e eu sou pai de uma menina, e quando me perguntavam assim, tu quer filho ou filha? Eu realmente dizia, olha, indiferente, mas eu sei que o mundo é mais difícil pras mulheres. Né? Pra nós homens, né? Graças, entre aspas, graças, né? Vou até trocar essa palavra, né? Culpa de homens que lá no início criaram um mundo para os homens aproveitarem e as mulheres servirem. Né? Que o mundo é mais difícil para vocês mulheres. E tem algumas coisas que acontecem que parece que a gente voltou 100 anos no tempo. Como esse último caso, né? Do Gustavo, jogador do Bragantino, que falou pouco, mas falou. Falou merda. Quando falou sobre a árbitra, né? A Daiane, que estava apitando o jogo e que jogos daquele tamanho não eram para mulheres apitarem. Que manda a federação botar uma mulher, uma coisa que ele falou, né? Por que a federação botou uma mulher pra arbitrar? E depois ele foi... Não deveria ter botado uma mulher, acho que essa é a frase. E aí depois ele tentou se retratar em relação a... Porque a esposa e a mãe xingaram ele, e aí ele se deu conta, né? Um homem feito fazendo isso, né? Que não é uma posição de homem, né? Na minha concepção, se portar dessa forma. Mas, enfim, trazendo essa minha revolta, que isso me atinge de várias formas, assim, quando a gente fala desse machismo muito estrutural. Eu queria saber de ti, assim, como é que é pra ti ser mulher no ambiente também onde tu ocupa, né, tocando as músicas que tu toca, sendo mulher, de fato. Tá. Assim, ó, eu tenho um trabalho
que eu considero assim, dentro da música popular brasileira, mas eu tenho uma ligação muito forte com o nativismo também. Porque eu fui uma guria criada em CTG, tive toda uma vivência tradicionalista, fui prenda da região, aquelas coisas. Fazia, participava dos concursos de intérprete, ou mesmo da mais prendada prenda de declamação, e que foi assim, uma vivência muito, muito, muito rica. E aí eu fiz um trabalho, até o meu primeiro álbum, o meu primeiro CD foi boicotado, não saiu, tá? Foi engavetado. Talvez um dia eu possa recuperar. O segundo foi um CD mais nativista, daí foi um CD realmente que eu quis fazer um resgate, assim, de composições dos festivais, né? Principalmente das 2 primeiras décadas, e que ficou muito bonito, CD Prenda, que eu lancei, foi muito legal e tal. E eu até tenho um espetáculo que é o Pérolas do Nativismo, que traz esse repertório, que é um repertório mais, assim, poético, melódico, sabe? Não é uma coisa para se escutar, tá? E muito, muito bonito. Assim, canções, muitas até vencedoras de Califórnia, ou participantes de Tertúlia, Coxilha, Moenda, né? Tá, mas o que acontece que eu noto, assim, no nativismo, né, ainda é muito... O mercado, eu digo assim, ele é muito desfavorável para a mulher, sabe? Porque tu vê um festival grandioso como nós temos aqui do ladinho em Santo Antônio da Patrulha, Moenda, que é um dos meus preferidos. Aí tu olha assim, ó, tem o concurso, a Moendinha, né, que tem a categoria Mirim, Juvenil, né? E depois tem o concurso também dos adultos. Aí tu vê assim, a maioria dos participantes são mulheres, moendo a pau. Lindo, lindo, lindo. Tem também os guris cantando um bolão. Eu fui o ano que passou para assistir e também cantei na Moenda, né? Muito, muito legal a experiência. E eu fiquei encantada e eu vi assim, daí se eu não me engano, isso acontece muito nos festivais, as premiadas às vezes são só mulheres, ou encabeçam o negócio, né? Ou a maioria dos participantes são mulheres. Aí tu vai ver os festivais como um todo. Não tem show de mulher. Raros os que tem mulher na comissão julgadora. A gente tem 5, às vezes, 7, e não tem uma mulher. Aí tu vai olhar assim, isso é normal? Não é. Isso é feio, isso aí tá atrasado, entendeu? Então, a minha vontade, assim, que eu sou mais. E não é só uma questão de representatividade, não é só isso. Não, é por mérito. Porque, olha só, tu vai ver assim, aí vários festivais pelo estado, né? Tu vai ver ali as gurias ganhando tudo, digamos assim, quase tudo, entendeu? Aí tu vai ver o Festival dos Adultos, 3 dias de festival, 6 shows, ou 3 que sejam, não tem uma mulher. Ou se tem, assim, ó, para constar como uma cota. Eu acho isso horrível, sabe? Eu acho que tem que mudar essa percepção. E eu acho que as mulheres têm que falar mais sobre isso. Porque isso até a gente já conversou naquele encontro Peitaço. Não sei se vocês já ouviram falar. É um encontro de mulheres, a Shanna Miller, né, que organiza. E eu já fui, foi muito legal ter ido nesse encontro, que é tipo uma imersão para as mulheres compor. A gente não vai lá fazer discurso feminista, mas essa conversa, ela até existiu. Eu até achei que ia ter mais, porque eu já sou mais revolucionária, né? E aí foi só lá no último dia que conversamos, assim, e eu achei que tinha que ter mais. Mas a ideia das gurias lá é assim, ó... que as mulheres componham mais, aprendam a compor, para que elas defendam os seus temas e tal. Ótimo, isso eu acho legal. Mas tem que ser falado, eu acho, essa outra parte da... Por quê? Lá nesse encontro aí, eu me lembrei, as gurias falando assim, não, tem um festival lá na minha cidade que eu sempre ajudei a organizar, ficava na cozinha, tá? Ficava na cozinha, ajudava isso, ajudava toda a pré-produção, divulgação e tudo, aí chegava lá, ficava na cozinha, e tu via ali, era uma artista, era uma pessoa, eu me lembro que teve uma guria que estava lá, até do Paraná, e ela contando sobre isso na cidade dela, que tem um movimento gaúcho lá muito forte, e ela veio se tornar vereadora, inclusive, né, lá dessa cidade, se eu não me engano, é Francisco Beltrão, Amara. Só que as mulheres não falam, entendeu? Elas estão lá na retaguarda. Eu já fiquei nessa posição, nesse lugar. Eu sei como é que é, porque a gente tem essa coisa do mãe, de querer ajudar. Só que
é um assunto que tem que ser abordado, entendeu? Então, ali, por exemplo, no movimento ativista, tu pode ver isso. Agora vai chegar o início de ano, se alguém estiver me assistindo, tá? Não precisa me contratar, mas prestem atenção, porque as mulheres estão lá dentro do CTG, estão dentro das organizações como esposas, como da diretoria, às vezes, e não se posicionam, né? Aí vamos ver se a programação, eu já vi, Semana Farroupilha de Osório, acho que tinha 20 shows, não tinha nenhum de mulher. Então, isso denuncia por si só uma situação horrível. Com certeza. Entendeu? Eu ficava triste quando eu era adolescente e participava, assim, porque eu não via as mulheres. Onde é que palco é dos estão? homens. E aí, só que a gente, naquele embotamento para tudo na vida, né, que é, às vezes, não pensar no seu trabalho, não pensar o que está comendo, não tá pensando o que está ouvindo. E a gente não estava pensando sobre isso também, sabe? A gente tava só aceitando. Mas eu tô indignada. Eu também sou essa pessoa. E na música, assim, popular, não vejo tanto isso, sabe? Não vejo tanto. E agora, com esse trabalho também, eu me proponho, assim, também não vou ficar me peleando, né? Eu faço um trabalho que é mais, assim, ligado com a natureza também, né? Tem um show chamado Entrelace, que puxa essas músicas, assim, e faço esse tipo de evento também, como imersões, como encontros, assim, que é muito legal. Então, e já é uma coisa mais voltada para o encontro de mulheres, porque as mulheres, elas estão muito desunidas ainda. As mulheres precisam conversar, porque a gente conversando e vendo a outra falar, a gente vê que não está sozinha e consegue compreender certas coisas que não são normais. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, quando eu fui participar dessa primeira roda de meditação lá, eu tive que comprar briga em casa para ir. Vocês acreditam isso? Acho que o ano era... Deixa eu pensar, 2019, tá? Aí, o discurso é o seguinte, assim, mas o quê? Tu vai sair de casa para se encontrar com um bando de mulher? Vai deixar o teu filho sozinho em casa, né? Não vai ficar sozinho, óbvio, né? Para ir nesse frio. Não sei. Então, assim, ó, o boicote, o machismo, ele tá nas entrelinhas. Mas claro ele é que muito sim. subliminar, Mas sabe? claro que E eu sim. me lembro assim, que eu pensei, pô, mas eu, uma mulher de quase 40 anos, tem que estar pedindo permissão. Bem capaz, comprei, né? Comprei briga e fui, e foi maravilhoso, e fui em vários, e aconteceram coisas mágicas, porque daí cada encontro, aquilo me ajudou a reencontrar o meu canto, né? E aí cada encontro... Eu pensava assim, cara, o que eu vou cantar agora? Parei, deixa eu pensar uma música que eu amo, assim, uma coisa muito especial. Aí eu pensava, teve um encontro que eu pensei assim, o Voa, do Ivan Lins, né? Aquela, se o teu sonho for maior que ti... Vocês conhecem essa? Não conheço. Pois é, aí Mas eu o quero ouvir o refrão, resto. o refrão diz assim, voa alto, voa longe, voa livre, voa. Eu pensei nessa música e tirei, bati no computador, imprimi, decorei. E aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer essa, não sei, vou fazer. Aí cheguei para o encontro, aí a facilitadora lá, que era mestre de reiki e tudo, né? Ela entrou com um tema novo. Aí ela falou sobre a mulher águia, né? O que era a mulher águia? A mulher que está ali chegando perto dos 40 anos, ou nessa fase, enfim, isso pode acontecer em várias idades. E ela tem essa... Ela fez um conto, ela contou uma história, né? Que é como o comportamento da águia, que quando tem uma determinada época, que ela está mais velha, que ela se retira, ela vai para um penhasco e tal, e ela faz um renascimento, né? Como a fênix, assim, né? Que ela Tira as penas. Com o próprio bico, e depois ela quebra o bico também, uma coisa toda assim, e depois nasce novo, e uma águia muito mais fortalecida. E ela falou sobre isso, e eu tinha preparado essa música. Voa. Cara, então isso aconteceu muito, gente. Então, foram coisas que foram acontecendo na minha vida, assim, que daí foram me mostrando, né, o que me fazia mais sentido, né, para mim, como pessoa, como profissional também, né. Então, só para contar para vocês, a importância, ali a gente conversava, se fortalecia.
E aí, só o fato da gente ter se reunido causou medo, entende? Causou. Claro! Mas como? Mas, você vai deixar tua família num domingo à tardinha? Mas não acredito. Entende? Mas aí eu me libertei disso aí também, né? Mas quantas não se libertam, né? Pois é, porque... Porque a gente normaliza, na verdade, esses não podemos comentários. normalizar. E aí eu fico, assim, me perguntando às vezes assim, ó... Por uma questão de respeito, minha vontade, quando eu vejo uma postagem lá na Semana Farroupilha só de homem, né? Minha vontade é pegar e falar assim, mas vocês não têm vergonha, né? Cadê as nossas artistas? E fazer uma lista, né? Porque eles caso eles não saibam, caso eles não saibam, a gente tem uma lista. Eu falo pra eles uns 40 shows aí que eu sei de artistas de todas as idades, né? Tem até meninas assim como a Valentina Mazui, uma menina deve ter uns 14 anos, ela participou do meu show também, o Pérolas do Nativismo, veio lá de Quaraí para fazer essa apresentação comigo ali na Casa de Cultura Mário Quintana. E aí, a guria é um fenômeno, ela tem um show também. Então, nós vamos assim, ó, a Loma, por exemplo, né, que é uma artista com mais de 50 anos de carreira, tem um super show. Então, e é uma artista de 70 anos, batendo um bolão, cantando pra valer. Lindo, lindo. Glaubar, que vai ser a nossa convidada. Exatamente. Então, tem que ter esse olhar. E aí, as pessoas, eu convido as pessoas que são ligadas à cultura, as pessoas que estão no CTG, que participam da invernada, ou as pessoas que estão lá na Secretaria de Cultura e de Turismo, tem que olhar para isso. Com certeza. Entendeu? Que não é normal. Não é. É isso. Falo mesmo. Coisa linda ouvir vocês se posicionarem assim. É bem necessário, né, Thiago? É necessário que a gente fale mais sobre isso, porque tudo é mimimi, né? Quando a gente decide dar voz à nossa voz, né? Às nossas dores, né? Aos nossos incômodos e desconfortos, é visto como um mimimi, né? A mulher tem que ter uma rede de apoio, gente. É importante, sabe? Eu, por exemplo, passei, assim, por um momento que eu né, me separei e tal, num casamento de mais de 20 anos. E foi super difícil, muito. Tu vê, eu tinha condições financeiras, na época, né, eu tinha um emprego ali, concursada, a família me apoiava, eu tinha amigos, e foi extremamente difícil. Porque uma separação por si só já é terrível. Claro. Já tem a questão do filho ali, que vai separar e tal. E aí, como eu pensei muito nisso, assim, ó, existem, né, ONGs e tal, mas precisaria ter mais entidades, assim, de apoio feminino, sabe? E isso é para tudo, né? Claro que não é só a mulher, né, que sofre esse perrengue, assim, né? Dizem que a separação é uma das coisas mais difíceis para enfrentar na vida, né? E até muitas pessoas adoecem depois disso, em decorrência. É um luto com a pessoa viva, né? Porque, sei lá, não sei, o corpo se comunica. Então, a gente tem que buscar, qualquer ser humano, né? Se fortalecer, assim, buscar alegria, né? Não dá para deixar a tristeza ficar muito tempo. Vai. Né? E se fortalecer com bons amigos, com boas práticas, né? Terapias, claro, né? O que vier para ajudar, tá ótimo. Mas eu acho que essa questão até falando da separação, também já me separei, né? Tive uma relação... Não, que trio, hein? A minha mãe diz, o mundo tá perdido. Eu digo, mãe, é o contrário. A gente tá se encontrando, a gente não tá perdido. E é exatamente isso, assim, eu acho que também nasce uma culpa muito forte com a mulher. A cada decisão que ela toma. Eu acho que a gente pensa, e eu costumo trocar bastante ideia, assim, com bastante gente. E os discursos, especialmente dos homens, e quando eu falo discurso, não na questão negativa, mas da troca mesmo, tá? O posicionamento masculino é muito mais fácil, entre aspas, assim, né? Tipo, tá, é isso. Eles parecem ser mais racionais, talvez. A gente, não sei se pela questão hormonal, o que é, mas parece que a gente carrega uma culpa muito maior. Eu, quando me separei, eu ouvi, como que tu vai abandonar a família? Sim, isso aí a gente... Como se eu tivesse abandonado alguma coisa. E não te perguntaram assim, tu não tá louca? Como tu ousa? Eu ouvi essa não tem frase. Medo como tu ousa? Uma mulher com 2 filhos. Só faltou, quem vai te querer?
Porque uma Mas a amiga... pessoa provavelmente estava pensando... Uma amiga ouviu isso, tá? Aham. Uma amiga com 2 filhos ouviu isso. Quem vai te querer com 2 filhos? Meu Deus. Então, uma culpa Uhum. que jogam sobre a gente, né? Eu acho que isso aí é uma coisa ancestral, sabe? Porque a mulher aguentou muita coisa. Aí eu sei. Eu sei pela minha mãe, as mulheres da geração da minha Perfeito. mãe, assim, não, vamos aguentar para não brigar, para não fazer fiasco e tal, assim. Mas não, gente, e eu não tô falando nada contra, assim, os homens. Eu acho que as pessoas, e eu vejo até, eu tenho gente da família que tá casada e infeliz, tá? É exatamente E aí, isso. e homem, sendo homem, eu digo, mas por que a pessoa não se posiciona, né? Mas é porque tu tem que ter uma força, sendo homem, sendo mulher, pra sair daquilo, porque tu tá naquela zona de conforto, às vezes tu tem uma dependência psicológica da pessoa, um companheirismo, sei lá. Uma amizade. Exato, já tem uma vida estruturada, é aquilo ali. Aí, se tem patrimônio junto, às vezes Complica mais, né? Mas assim, será que vale a pena? Eu tô Viver muito nessa infeliz, coisa, né? assim, ó. Pra mim, são os anos de ouro. Eu também. Né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? Já. São os anos de ouro da minha vida. Eu não quero desperdiçar nem um dia com gente mal-humorada, com coisas que não fazem sentido. Mas, Jana, tu tá tocando num ponto... Eu quero viver cada dia maravilhoso. Eu não sei o dia de amanhã, sabe? Exatamente isso, exatamente. E com liberdade de me expressar. E até para isso, eu tenho que buscar em mim, assim, essa permissão. Porque às vezes eu quero, entendeu? Mas, assim, tem muito do contido ainda nas nossas raízes, Claro assim, que né? sim. Muito de comportamento, né? E eu fui criada em CTG, então tem muito, mas eu tô me soltando, né? Um amigo meu, até, não sei se não é de Gravataí, Cachoeirinha Gravataí aqui, e ele é músico, né? E um tempão atrás, assim, a época que eu não tava cantando, um dia eu fui num bar lá na Cidade Baixa, e ele tava tocando lá. Maravilhoso e tal. Aí, no meio do show, não sei, aí teve um momento da canja, e aí alguém viu lá, falou que eu cantava, e a pessoa que tava comigo também cantava, e eu digo, meu Deus, que calorão, e agora? Que eu vou cantar? O coração bateu, assim, né? Aí fui lá, cantei até a música Não Deixa o Samba Morrer, né? Cantei lá, dei a canja, assim, mas tudo, né? Coração a mil, assim. Aí depois ele veio pra nossa mesa, Roberto Paz. Ele é um músico extraordinário, assim, para quem quiser um dia, né? Também, assim, músico da noite, sabe? Toda categoria. E aí ele chegou e conversando com ele me deu uma dica maravilhosa. Ele disse assim, Jana, eu digo, ai, Roberto, faz tantos anos que eu não tô... Ai, fiquei nervosa, nossa, fiquei assim, né? Mas cantei, daí ele disse assim, Jana, tu tem que fazer o seguinte, tu tem que chegar lá e botar a China pra fora. E isso eu brinco e falo pra todo mundo essa história. Às vezes a gente botar a China pra fora em tudo, né? Assim, no sentido, vamos com medo mesmo. Vamos tentar, vamos experimentar, né? Nada louco, né? Absurdo, mas vamos viver, né? Os melhores anos da nossa vida. Exato. Adorei essa parte dos melhores anos, mas deixa eu só complementar uma coisa. Tá ótimo ouvir vocês, eu tô aqui ouvindo, tá? Mas tu falou sobre talvez uma questão hormonal e tal. Eu acho que é cultural, Mini. É cultural da construção dos homens. Nós, né? Meu gênero. Vou te contar uma historinha rapidinha, tá? Que eu ouvi uma vez no Hospital Psiquiátrico São Pedro, tá? No século passado, quando os homens queriam trocar de esposa e não podiam, né? O divórcio não era uma coisa legalizada, permitida, e era mal vista pela sociedade, pela igreja, o que eles faziam? E isso eu ouvi lá no São Pedro, que eu fui fazer uma reportagem lá, eu ouvi lá dentro de uma historiadora do instituto, né? E aí ela me disse que o homem chegava, levava sua esposa e dizia, ela tá louca. E o que era ela tá louca? Ela tava reclamando de algo em casa, ela tava insuportável. Mas sabe qual era? Mas sabe o que era, Mini? Mas sabe o que era? Ela tava velha pra ele. Tu entende? Ela tava, sei lá, com 30 e poucos, né? Que era considerado velho. E ele queria o quê? Uma novinha. Né? Então, isso que eu quero dizer que é cultural, é comportamental. E aí, ela era aceita interna.
E ela era internada como louca. Claro, Prisioneira, né? que bom que isso hoje jamais seria tolerado, assim, oficialmente. Claro que no dia a dia esse tipo de toxicidade acontece, né? Infelizmente. Mas então, menino, eu quero dizer que é cultural. Tu cresce. Minha filha, tomara que não cresça ouvindo isso, mas tu tem que ser uma boa esposa, tem que ser, né? Eu já ouvi lá na minha família, sabe? Mas eu Que coisa também. linda que é. Eu já ouvi lá em casa, assim, meu pai tem 80 e poucos anos, tá? Mas, as minhas noras lá lavando a louça, né? E os homens estão lá na volta do churrasco. Isso acontece até hoje. Claro Porque que foi sim. construído assim e é cultural. E aí já tem lá. Mas vocês ouviram que vocês não podiam se revoltar, porque vocês seriam loucas, tu entende? Claro. Tu falou, né? Não foi eu chamada ouvi, de louca? Claro, É isso? mas eu em casa também. Aham. Eu em casa também. Na família, eu via. A mulher, ela tinha que aguentar quieta. Agora tu falaste de um assunto aí da questão hormonal, né? Eu, por exemplo, tô agora olhando bastante para isso, que eu notei umas alterações, né? E aí tem tudo a ver agora de novo, né? Com o estilo de vida, de se preocupar com o natural. Aí fui na ginecologista e tudo, me pediu exames, e antes de saber o resultado dos exames, ela já me deu assim, não, tu toma anticoncepcional aqui, que isso aqui vai sumir, não sei o que eram umas coisas que podem desaparecer com, não me lembro se é cisto, alguma coisa assim. E eu eu não tomei, tá? Porque eu já não tava, questão de 1 ano, 2 anos, sem tomar anticoncepcional. E aí eu não tomei, eu digo, mas eu não aceito. Aí ficou que nem aquela história da água, assim, né? Não, eu não vou tomar uma omeprazol, não vou tomar isso. E aí eu fui buscar e comecei a conversar com as amigas. E eu fiquei chocada. Que todas. Tá todo mundo com problema. Não, eu acho que os homens também estão. Porque é uma coisa que tá... Pra todo mundo, deve estar assim, ó. Assim, ó, amigas minhas de 20 e poucos anos... Ovário policístico, não sei o quê. Mioma, não sei das quantas. A outra lá... Tá assim, ó. É uma epidemia. Total. Um assunto que não é muito falado. Hoje nós estamos proseando aqui, nós vamos falar. Né? Então, cada uma, assim, são coisas diferentes. Até amigas também, assim, que não tem mais libido, né? Mas, assim, ó, não é só na faixa dos 40. É antes. Sim. Então, aí eu fui buscar... dentro desse meu conhecimento, dessas minhas amizades, que são mais instruídas que eu, né? Uma ginecologia mais natural. E aí eu vi como esse condicionamento nos limita, né? Porque eu poderia... A minha mãe mesmo disse, não, então isso aí já resolve tudo. Não, mas isso aqui vai dar resposta em outro lugar, né? E aí eu comecei a fazer exercício físico. Olha só, coisas. Tudo tu tem que ter tempo. Tu tem que tirar o tempo. E tu tem que olhar pra ti. Olhar pra ti, priorizar, né? Aí eu comecei a fazer eu mesmo um tratamento com acompanhamento, né? Das meninas com ginecologia. Agora eu vou voltar lá na minha gineco, vou dizer, não fiz o que a senhora tomou, vamos ver. E se não der com essa, vou ir noutra. Estou procurando quem souber, tá? De uma ginecologista que tem esse olhar mais integrativo, assim, mais... natural, exatamente. Me indica lá no meu Instagram, @JanaínaMaia cantora, porque é algo que tá na água, deve ser, na comida cheia de agrotóxico, nesse nosso não tomar sol, nessa produtividade incessante que a gente tem que ser produtivo o tempo todo. Exatamente. Então, aí eu achei interessante a gente abordar isso, né? E aí tudo é da gente... É uma boa conversa, olha. Claro. Estamos fazendo aqui um encontro de mulheres. Claro. E não achar que isso é normal. Com certeza, mas sabe que eu e minhas amigas, a gente falou... Cara, a gente chegou na fase... Eu tenho 36 anos, tá? Minhas amigas, elas têm a mesma faixa etária que eu. E a gente fala... Cara, agora a gente se reúne para trocar ideias sobre médicos, sobre o que a gente tá, né? Dos 30 os mais. assuntos, assim, de tipo, fui no médico. Teve uma amiga minha, assim, que ela tava muito indignada. Que ela não tem filhos e ela não quer ter filhos. E ela é esportista, ela trabalha, mas assim, super consciente, sabe? Ela tem uma grande empresa, mas ela é super consciente do ser. E aí ela chegou
pro médico, e o médico falou, e ela falou que tava com uma dor, sei lá onde, não me lembro. Dois tipos de dores, assim. E aí o médico falou assim, sim, mas tu tem 35 anos. Por isso. Quê? Como assim, tem 35 anos agora? Eu posso ter dor em todo lugar? Não é assim que funciona. Porque eu não sou sedentário, faço isso, faço aquilo outro, faço não sei o quê, me alimento direito, não. Ele, não, é isso, não sei o quê. E ela, não, eu me nego a dizer... Pela minha idade, agora tu vai dizer que é normal, que eu vou ter que agora... aceita que dói menos. Não, não é assim que funciona. E ela não aceitou, de fato, foi procurar outros tipos, assim, até faz academia agora num lugar todo mais natural e que dá esse olhar mais amplo pro corpo. E ela não teve mais essa dor. E ela disse, minha vontade é ir lá naquele médico e dizer... olha até porque aqui, 35 não é 90, né? Poxa, Com 90 vai ter uma dor mais natural, digamos assim. Exatamente. Tu tá louco, não? E os 35 hoje? Nossa. Tá de sacanagem, a gente tá 35 voando. Sei lá. Olha, é uma coisa que tudo tá... A gente... Não é fácil a gente sair da caixa, né? Não é fácil a gente... Até tem uma música que eu canto no meu show Entrelace, né? Que eu recuperei, é mais antiga, assim, e diz: muita coisa a gente faz, seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que... Entendeu? Então, isso que eu canto. Então, eu tô trazendo... Essas músicas têm muito a ver com o que eu tô vivendo, eu acho, porque eu ando refletindo, né? E é isso aí, não aceitar. Não aceitar tudo como não aceitar que o que tá tocando no rádio, o que tá na TV é o que tu tem que ver. Não, hoje a gente tem o poder da escolha, a gente tem que exercitar cada vez mais. As pessoas, às vezes, mais velhas têm mais dificuldade. Eu sei, na minha família, assim, a pessoa adquire um hábito, ligou e ficou. Não, vai buscar outras coisas que tragam, vai, sei lá, pesquisar sobre alimentação, que é uma coisa que a gente faz várias vezes ao dia, a gente não sabe nada, a gente delega tudo. Como assim, o médico, é o médico que sabe, o médico que sabe. Aí tu vai lá, o médico também, muitos não sabem, né? A maioria não sabe. Exatamente. Porque eu realmente acredito que a gente tem condições de se transformar, de se autocurar de muita coisa. Eu posso mudar sem mudar, na verdade. Muda. Queria falar de Elis Regina, na verdade, vocês estão falando, nós estamos falando sobre mulheres, né? Sobre grandes mulheres. A Elis era uma revolucionária, tá louco. Eu amo ela também por isso. Abriu muito. Fala. A Elis teve debates, que é histórico, né? Que tá aí no YouTube, no Jornal do Almoço, de ir lá e cruzar a perna, né? Na poltrona lá do JA, imagina, né? RBS TV, que é o maior veículo do sul do Brasil. E numa época, anos 80, que é ainda, uma potência. Nossa, que era muito mais. talvez a única, né? Talvez o único meio, né? E, enfim, a RBS tem um trabalho muito importante para a história do Rio Grande do Sul. Mas neste dia, ela foi como uma mulher empoderada, que hoje é muito mais comum de ouvir vocês. E naquela época era assim, mal educada. Mas era quem tu pensa assim, que é? E ela é chamada de mal educada. Mas, assim, mas isso é postura para uma mulher. Sim. E ainda é acusada de não valorizar o Rio Grande do Sul. Enfim, né? Então, assim, a gente tá falando e eu tô chamando a Elis pra conversa, porque também é uma mulher que foi muito disruptiva, né? E tu tens um dos teus shows, né? Elis Regina, 80 anos. Isso. Que é sobre ela. Eu vou pedir pra tu cantar o que tu quiseres sobre ela, tá? Com violão ou sem violão, aí é a tua escolha, tá? E que depois ou antes, como tu quiser, falar um pouco sobre o que é a Elis pra ti. Tá bom. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, o nó da madeira, cainga, pancandeia. É matita pereira, é madeira de vento,
tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é um queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama. Sensacional. Uma palhinha pra Meu você. Deus, maravilhoso, maravilhoso. O que é Elis pra ti? A Elis, ela tem a primeira coisa que eu mais amo dela, né, da personalidade dela, é que ela cantava pra música. Ela escolhia música por música, assim, né? Eu já vi muita coisa, já li, também tem o livro da Elis. Ela escutava e escolhia, assim, como uma curadora, assim, excepcional, e sem pensar, o mercado, assim, necessariamente. Claro, ela teve fases de muita pressão, assim, mas mesmo assim, no geral, ela se manteve muito fiel à questão da qualidade musical, né? Então, isso aí, para mim, assim, é algo que eu amo. Que nem eu agora tô cantando Águas de Março, tocando. Isso é um absurdo. Por quê? Eu sou uma aprendiz de violão, né? No show não é eu que me acompanho. Mas aí eu pago esse preço, porque eu quero Águas de Março. Eu quero as músicas lindas lá que eles cantam. E são difíceis. E muitas pessoas já me disseram assim, mas tu tá perdendo tempo com isso, né? Mas por que não toca preta, pretinha aí, uma coisa mais fácil, primeira e segunda, né? E aí eu tô me desafiando aqui com vocês. É a primeira vez que eu toco, assim, né? O trechinho de Águas de Março ao público. Que honra! Que é uma canção alegre, né? É um momento, assim, do show que todo mundo canta, né? É muito E bom. tem muito lado B nesse show da Elis, né? Na verdade, é como se fosse, assim, uma viagem, né? O show esse show Elis Regina, em homenagem a Elis Regina, porque não tem regra, sabe? Não tem uma fórmula, né? Então, tu canta ali uma infinidade de compositores, tem aquela mais intimista, aquela mais melancólica, tem as alegres, né? Trem Azul, que é uma música que todo mundo canta junto também. Então, é uma viagem que a gente faz junto, né? Porque se preparar para esse show que a gente fez o ano passado, mais de uma vez, né? A gente fez até no Novotel também, fizemos alguns eventos corporativos, estamos fazendo ainda. Foi um aprendizado gigantesco, né? Porque as canções que eles selecionava, não é uma música que tu vai aprender em uma semana, entendeu? Tu tem que estudar a canção para tu fazer todos os intervalos, tentar fazer. E claro que ela tem uma extensão vocal muito grande, mas nós vamos lá e vamos fazer com todo amor e carinho, com toda a preparação que a gente puder, né? Que eu também estudo preparação vocal, faço preparação constantemente e fiz o curso também de preparadora vocal. Então a gente se prepara, é um show, tem que malhar, né? Tanto antes quanto ali no dia do show, para enfrentar esse repertório, que é lindo, é muito difícil, é desafiador, mas eu não quero o fácil, simplesmente. Nem só. Então, eu aceito isso aí também. Vou lá. Se desafia, se descobre, Estou me desafiando, porque se não for agora, vai ser quando, gente? Quantas coisas a gente pensa, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa, tá? E a gente vive esperando. O amanhã não existe. Exatamente. Né? Exatamente. A gente
dentro da medida do possível, a gente tem que procurar, eu acho assim, é uma vida mais desperta, né? Das coisas que fazem bem pra gente. Eu até tinha visto com a morte do ator, do Eric Dale, né, na semana passada. Tinha visto um vídeo que ele deixou para as filhas, né? Porque ele teve ela, né? Esclerose. E aí ele fala com bastante dificuldade, inclusive, nesse vídeo, né, para elas. Deixou 2 filhas adolescentes e ele fala sobre algo que ele aprendeu há muito pouco tempo, somente com a doença, que é que só existe o presente. Então, que é só aqui e é só agora. Que não importa o que passou e nem o futuro de fato, né? É importante, claro, que a gente esteja preparado, mas sempre com o olhar e o foco no agora. Porque, né? A gente não sabe a gente do dia sempre de amanhã. pensa que a gente tem todo o tempo do mundo. E esse é um recurso que a gente não sabe quanto de bateria a gente tem. Né? Exatamente. É um recurso que a gente usa sem saber quanto mais vai ter, né? Então, eu acho que é muito importante. Não é um discurso, sabe? Não é uma coisa assim, bicho grilo, natureba. Não é nada disso assim. Porque quando a gente tem tenta, né? Tu vê que isso é uma busca constante, né? A gente tenta esse olhar, mas a gente olha o mundo como um todo, a nossa vida como um todo. Quando a gente cuida mais da gente, a gente está olhando para o planeta, a gente está olhando para as nossas águas, vendo que tem coisas que não são normais, né? Porque as coisas estão acontecendo aí, né, hoje em dia. Lá em Barra do Ribeiro agora vai receber um grande empreendimento, né? Vocês devem estar sabendo. De celulose, de uma empresa, o maior investimento privado que vai ter no Rio Grande do Sul, muito comemorado pelo governo, do estado e tal. Só que isso vai ter um preço ambiental. Né? Os efluentes de toda essa celulose tratada, cloro, tudo que é coisa que usam para clarear a celulose. Isso tudo vai se transformar em papel. Tudo ali o que é feito vai ser despejado no Rio Guaíba, bem pertinho lá da Zona Sul, onde tem a captação da água da cidade. E aí? E a gente não está vendo muito se falar sobre isso, né? Sobre os impactos. E aí, quando a gente tá todo mundo muito desconectado, sabe? Eu me preocupo com essas coisas, né? Vamos, assim... É isso aí, já aconteceu, já tá certo, já tá feito e nada mais, alguma coisa a gente tem que acompanhar mais de perto, né? No momento que a gente tem esse olhar. Até me deu vontade de cantar uma música que fala do todo, né? Essa é uma música do Sérgio Rojas, muito lindo, meu namorado, e que é um grande talento. Todos nós somos um pouco o outro é qualquer um a nos observar. Necessitamos sempre uns dos outros, sozinhos nós não vamos a nenhum lugar. Somos filhos d'água e da pele negra, nem credo ou religião podem nos separar. A verdade é somente um ponto de vista. Somos tão distintos e tão iguais na dor, na fome, no amor. Iguais na dor, na fome. Somos tão modernos, tão animais. Queremos ocupar espaço a qualquer preço. O preço do vazio é incomensurável. Sabemos tudo do consumo, nada do coração, do respeito, do bem, do amor, do bem, do respeito, do amor.
Todos nós somos um pouco o outro é qualquer um a nos observar. Necessitamos sempre uns dos outros, sozinhos nós não vamos a nenhum lugar. Qualquer lugar é bom se a gente tá feliz. Ser feliz, se conhecer, se aceitar. Porto Alegre é também um pouco Paris. O meu sentimento é um pouco teu. Destino de paz, de apego, é teu destino de paz. Meu Deus, tô emocionado. Que potência. A Incrível. composição do arranjo e do texto. Letra e melodia. É do Sérgio. Uhum. Revelação. Essa música tá nos streamings também. Essa, com Violão na Garupa, que eu cantei do Mauro Moraes no início. E Revelação também. Ai, que coisa gostosa, né? A gente tá chegando perto do fim do tempo, né? Mas tá tão bom. Sabe o que eu queria? Também é de música, tá? Pode ser com violão ou sem violão. Mas tu ali mesmo no teu Instagram, tu fala que tu és também uma nativista, né? Apesar de que a gente ouviu aqui com o MPB, com o Elis, com o Sérgio Moraes, com o Rojas. A do Mauro Moraes é uma canção nativista. E das tuas composições nativistas, ou alguma música nativista, assim, que tu mais ama, ou que te toca, pode ser de quem tu quiseres, tá? Assim, de Xana Miller a Gildo de Freitas, pra citar aqui. Pois é. Ai, tem uma música que é Porteiras, que eu amo. Se quiser fazer a capela, também fica bem à vontade, tá? Bem à vontade. Eu faço a capela. Porque talvez tu não tenha estudado também. É super difícil de tocar. Essa canção, até eu não tenho certeza se é do Dylan. Não, é do Sérgio Nap, se eu não me engano. Porteiras. Eu posso pesquisar. Mas é de festival, é uma coisa bem assim, garimpo. Porteiras, Sérgio Rojas. Porteiras. Bom, mas aí eu vou fazer, deixa eu ver. Há tantas porteiras fechadas nas estâncias de nós mesmos, emoções aprisionadas entre cercas e aramados. Que essas extensas planícies, sesmarias de amplidão, mais que um lugar de homens livres, são campos de solidão. E vamos nós, bois cangados, dando voltas e mais voltas, a buscar, desgovernados, saída que não se encontra. Antes de abrir as porteiras, primeiro as do coração, primeiro livrar a nós próprios do medo e da escravidão, depois tornar sem fronteiras os limites deste chão, depois tornar sem fronteiras os limites deste chão. Demais, Incrível. né? Eu fico aqui contemplando. Não tem outra coisa pra Esse dizer. show tá no Pérolas do Nativismo. Eu fui direto, pulei pro refrão para vocês conhecerem, porque é pura filosofia, né? É a qualidade poética, né? Que a gente não pode perder. Claro que tem um momento a gente vai pra festa, entretenimento, mas a música é tão sagrada, ela faz tanta coisa com a gente, e a gente aprende muito também com a música. Ai, que baita episódio, né? Janaína Maia, quero te agradecer demais por ter vindo pra cá.
trouxe, inclusive, o figo, que Aham. Nini A vai minha comer. fruta preferida. Olha aí, tu vê, né? Colhido no Natura, pátio. Fruta do maravilhoso. feminino, né? E o louro também, que é Sensacional. uma das ervas que eu mais adoro. Falamos de feminismo, do quanto vocês, mulheres, são fortes e Potência transformadoras. feminina. Pô, a gente nasce da mulher. Se a gente nasce da mulher, não tem como a gente viver sem a mulher estar presente pra nós, né? Então, assim, muito obrigado. Muito Obrigado por tudo. obrigada. A minha mensagem, assim, no Por final, favor. assim, não fiquem sozinhos, né? Se as mulheres estão se sentindo sozinhas, se os homens estão... Não fiquem sozinhos, né? Procurem, assim, ajuda, um acolhimento, né? Pra gente viver bem essa vida. E às os anos vezes a de gente ouro. encontra o acolhimento onde a gente não espera. É verdade. Então é a gente se conectar com o todo, assim, ouvir os sinais do universo, as trocas que a gente tem com as pessoas, porque aí também a gente vai se conhecendo também, né? Somos os pequenos sinaizinhos que vão fazendo a gente ser quem a gente é. É verdade. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso. Muito obrigada, Janaína. Muito obrigado. O Bá Se Pode volta semana que vem. Vamos respirar um pouquinho agora, assim, acalmar o coração. Ou manter o coração assim mesmo, acelerado. O coração tá arrepiar. tocado. Queridos. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu.